É uma oportunidade muito grande estar podendo falar para pessoas tão inteligentes, pessoas que estão estudando justamente o que eu vim apresentar, que estão estudando tanto quanto eu, né? E o mais interessante é que vocês são de outras áreas, vocês são do direito, são da pedagogia, são de outras áreas. E eu que vim da economia, né? O que eu posso contribuir com vocês aqui hoje é talvez pegar alguns detalhes do livro, que muitos devem ter lido, alguns detalhes do livro, e transfigurar esses detalhes dentro da teoria econômica de uma forma que fique claro para que a gente possa utilizar principalmente no dia a dia e para entender o que está acontecendo na política, na economia, etc. Bom, agradecer principalmente aí a presença do presidente Mioto, representando aí o Instituto Liberdade e Justiça, o pessoal, né, que está coordenando o grupo de estudos. Agradecer também ao Cerrado Liberal que vai fazer a transmissão. O Alex ali presente, está sempre presente, estudando, né, tem o site que está publicando coisas legais, bacanas também, dando esse suporte aí para as ideias liberais. Eu sou o Douglas, eu me formei em Economia no UFG, estou terminando meu mestrado em Agronegócio também no UFG e atualmente estou como professor substituto na mesma universidade. Bom, é isso aí, vamos lá. Eu vou tentar discutir, a gente vai bater um papo aqui sobre o capítulo 7 do livro O Caminho da Servidão, do Hayek. Olha, Douglas, mas por que a gente não conversa, por que você não fala sobre o livro todo? Bom, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, é muito difícil falar de um livro em 1 hora e meia, sei lá, às vezes um semestre seria difícil para falar de um livro todo. Então, falar de um capítulo já vai ser difícil. Então, aí eu preferi resumir, recortar bem o capítulo 7 para que fique mais intenso, mais profundo e menos raso o nosso bate-papo. E por que o capítulo 7? Porque até o capítulo 6 são coisas intuitivas, né? Coisas bacanas que a gente consegue ver lendo outros autores. O capítulo 7, em especial, que vai falar sobre controle econômico e totalitarismo, tem umas sacadas muito legais e são elas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né? Vamos lá. A apresentação do Hayek, para vocês, é indispensável, né? Essa aqui é a fonte Wikipédia lá, mas todo mundo aqui já conhece ele até melhor do que eu. Vamos passar direto para a apresentação. Também não vou falar do contexto que o livro foi escrito, não. Vamos para as ideias que, para mim, é o filé. Bom, planejadores, né? A maioria dos planejadores que analisaram em profundidade os aspectos práticos de sua tarefa estiveram certos de que uma economia dirigida deve seguir linhas mais ou menos ditatoriais. Aloysio, você está com uma menininha pequenininha, não tá? Você tem um menininho. Você lembra quando você ia no shopping sozinho? Você ia no shopping, entrava no shopping, ia para uma loja, comprava e daí saía e beleza, resolveu o problema, né? Hoje, quando você vai com seu filho e sua esposa, como é que é? É tão direto assim? Não, o menino quer uma coisa, a esposa quer outra. Então, quanto mais gente vai tendo, maior complexidade que vai as opiniões até você chegar numa decisão em comum. É muito difícil chegar numa decisão comum na sua família. Agora imagina sua família junto com a família do Mioto. Vocês se encontrando no shopping para decidir o que vão fazer. Vai demorar meia hora, não vão fazer nada, vão embora descansado para casa. Passar no pit dog, comer um sanduíche e ir embora. E essa sim é a democracia também. A democracia funciona mais ou menos assim. Quando você junta numa plenária diversas pessoas com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, com conceitos diferentes, todo mundo diferente para chegar a uma decisão, é impossível chegar a essa decisão. Então, para Hayek, os planejadores, quem se dispõe a fazer um planejamento, querendo ou não, em algum momento, que ele fala que é no final, vai ser ditador. Em algum momento ele tem que ser ditador, né? E ele vai reunir uma equipe de especialistas, vão chegar a conclusões mais ou menos, né, que algumas pessoas concordam, que a maioria concorda, mas uma pessoa discordar, ele vai ignorar a opinião dessa pessoa, mesmo que ela seja importante, mas vai ignorar, vai deixar de lado o processo decisório. E nesse momento, ele está falando, sua opinião não importa, a nossa é soberana. E nesse momento ele vai ser ditatorial, mesmo que seja 50% mais um. Então, os planejadores, eles tendem a ser ditatoriais pelo menos em algum momento. Agora, pensa a economia. A economia é muito simples, ela é uma cadeia. Do agronegócio a gente estuda muito cadeias produtivas, que vai desde o insumo para a agricultura, o produtor produz, aí tem o transportador que leva isso para um transformador, o transformador leva para um atacadista, o atacadista leva para o varejista e o varejista leva para o consumidor final. No agronegócio a gente desenha uma cadeia a partir do produto final. E aí vai vendo quem são os agentes responsáveis por produzir aquele produto. E às vezes você chega num livro desse e você vai ver que o seu João, lá do Rio Grande do Sul, que produz eucalipto, é decisivo para o preço, para a formação do preço desse produto aqui,
né? Que a gente vê aqui não liga uma coisa com a outra. Mas a economia é assim, é um segmento, um seguindo o outro. Agora imagina você fazer um planejamento em um elo, em uma parte dessa cadeia. Isso vai ter repercussões em todo o que a gente chama de amontante, aliás, a jusante e a montante, né? Para trás e para frente da cadeia. Então, se você levar a opinião de todo mundo, em algum momento, em algum elo dessa cadeia, o planejador vai ser ditatorial e vai ter que ignorar a decisão dessa pessoa. Ainda nos planejadores, né? Deixa eu ler aqui para ficar mais fácil. Quem dirá a última palavra, então, vai ser o chefe supremo, cujos atos não poderão ser tolhidos pelo processo democrático. Em algum momento, a democracia tem que cessar, porque senão ninguém vai chegar a adesão nenhuma. Não só porque naquele recorte temporal as pessoas não concordam, como amanhã elas mudam de opinião, e depois de amanhã mudam de opinião de novo. Então, em algum momento, o processo democrático tem que ser interrompido, porque senão nenhum planejamento é realizado. As consequências óbvias de um planejamento central, consequências óbvias de um planejamento central que conquista os adeptos da planificação. Veja bem, eu não estou falando de uma economia socialista, comunista, que tem um ditador e ele define tudo o que está acontecendo. Não, estou falando de um planejador. Um cara vai reunir uma equipe e ele vai decidir um segmento da economia. É claro que quem é socialista, comunista ou quem é adepto de uma economia totalmente planificada, um pedacinho de uma economia planificada numa economia não planificada é melhor do que totalmente desplanificada, vamos dizer assim, totalmente atomizada. Então, quem hoje, para Hayek, né, os socialistas, quem é adepto de uma economia planificada, adora planejamento central. Adora. Porque segue mais ou menos o raciocínio dele, entendeu? Segue mais ou menos essa questão de realmente planificar, de decidir pelos outros. Vamos lá. Isso que eu falei é forte, não é forte? Assim, é ruim. Imagina você vai numa propaganda política, o cara fala isso. Fala, pessoal, me elejam aí que eu vou reunir uma galera e não estou nem aí para o argumento de vocês, o que a gente decidir vai ser decidido, pronto, acabou. Ninguém ganha voto de jeito, é um argumento muito forte. Mas por que isso acontece e ninguém fala nada? Vamos lá. É para abrandar, né, a realidade, como são os fatos, como é assim que acontece, para abrandar isso aí, nossos planejadores vão afirmar para a gente, essa galera aí, vão falar o quê? Essa gestão autoritária se aplicará apenas, entre aspas aqui, não é para falar que é outra coisa, é para dar ênfase, apenas as questões econômicas, de cunho econômico. Vamos chegar lá, vamos lá. Poderá ser mantida a democracia política desde que não interfira nos assuntos econômicos. É isso que nos dizem, não é? Não preocupa com câmbio. Não preocupa com a taxa de câmbio. Quem que precisa se preocupar com dólar? Vai chegar para a dona Maria que lava a roupa e falar quanto está o dólar? Não preocupa, deixa o governo cuida disso, dos assuntos econômicos, entendeu? No assunto econômico. A gente decide, mas na política a gente vai na democracia, a gente vai levando, vai para plenária, vai para votação. Mas nas questões econômicas, ou alguém que votou para a taxa de câmbio cair para 10%. Quem votou? Eu não votei, ninguém votou. Entendeu? Eles decidiram, o Copom se reuniu, a galera, jogaram uma moedinha lá, caiu no 10 e eles colocaram. Bom, tais ideias, né, são acompanhadas da seguinte afirmação. Abandonemos a liberdade daquilo que constitui apenas, que constitui aspectos menos importantes da nossa existência para uma liberdade maior, em valores mais elevados. Ou seja, não preocupa com a taxa de câmbio. Não preocupa. Vai preocupar com seus filhos, com a sua vida, com o seu emprego, com o seu futuro. Não preocupa com os assuntos econômicos. Quando eles falam isso, eles falam isso e quem vai reproduzindo essas ideias são chamados ali, que eu identifiquei, né, nos argumentos de Hayek, os idealistas. Quem são essa galera? Muitos, veja bem, e aqui tem um amigo meu que é do PSOL, né? E eu lendo o texto, eu lembrei do rosto dele, nessa parte. Vamos lá. Muitos do que abominam a ideia de uma ditadura política costumam exigir um ditador no campo econômico. Se você chegar no ouvido dele e falar Bolsonaro 2018, o cara tem um ataque do coração, porque ele já lembra da ditadura militar, aquelas coisas de tortura, né? E é um partido socialismo e liberdade. Por quê? Porque fica muito claro para essa ideia que as questões econômicas, elas aprisionam o homem. E você tem que deixar isso na mão de uma pessoa para que você seja liberto, para poder fazer as suas coisas, sei lá o que ele pensa, o que quer fazer, entendeu? Então ele é um cara que abomina a ditadura militar, porque ele acha que não tinha liberdade, mas ele é um cara que quer o socialismo, ou seja, uma economia totalmente planificada, onde alguém vai decidir pelas outras pessoas, e assim ele vai ter a liberdade. É um partido de socialismo e liberdade. Quando eu li Hayek, que eu entendi o nome desse partido.
A ideia, pelo menos, por detrás do nome desse partido, né? Então geralmente a galera abomina a ditadura, né? Mas ela fala que no campo econômico alguém tem que ser ditador. Esses argumentos que o pessoal gosta de produzir e tal, que o dinheiro, essa questão de trabalhar, acordar cedo, e aí ganha o coração, né? Fala assim, cara, você vai acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai chegar de tarde, pegar 5 horas de ônibus por dia, para chegar no final do mês, deixar todo o seu dinheiro com o seu chefe e tal. Isso realmente é ruim. É um argumento apaixonante, né? Você pensar que você está realmente preso por alguma coisa e que você quer sair disso para se libertar, para se preocupar com coisas mais nobres. Esse é um argumento bonito. Se tal planejamento, diz Hayek, libertasse dos cuidados menos importantes, permitindo uma existência despreocupada que poderíamos dedicar a questões mais elevadas, pergunto a vocês, quem aqui não gostaria dessa ideia? Imagina você elegendo um prefeito e você não precisa mais preocupar com pagar boleto, conta de energia atrasada, colégio do seu filho. Imagina que maravilha que seria, né? Todo mundo gosta dessa ideia, mas a gente tem que ver as partes práticas, as questões realmente econômicas por trás desse argumento, né? As atividades econômicas são relativas aos aspectos menores ou insignificantes da vida humana, e o poder exercido sobre a vida econômica afeta apenas questões de importância secundária. Ponto final, uma afirmação. Estranho, né? Se eu estava vindo criticando essa questão de você colocar em segundo plano as questões econômicas, por que agora eu afirmo que ela é secundária? Se você afirmar que ela é secundária pela natureza dela, tá errado. Tá errado. Então, essa afirmação é incompatível. Só que eu vou chegar ao ponto, no próximo slide, vou explicar por que as coisas econômicas a gente consegue colocar em segundo plano, tá? Mas antes disso, vamos falar o que são de fato, então, interesses econômicos. Vamos lá. Essa ideia, né, de que tem alguns assuntos importantes e outros assuntos que são só econômicos. Tal ideia decorre da noção errônea de que existem objetivos puramente econômicos, distintos de outros objetivos da existência. Não existe tal distinção. Tem muita gente que fala assim, esse carro para mim, ele não é um bem material. Não tem preço, né? Eu gosto dele, eu sou apaixonado por ele. Tem relógio, tem camisetas que você não vê um valor econômico nas coisas. Você vê um valor sentimental. Não tem isso. Não existe isso. Ué, então Hayek está errado? Não. Os objetivos últimos das atividades dos seres racionais nunca são econômicos. O que ele está falando é o seguinte, você nunca vai pensar que um bem, ele é simplesmente puramente econômico. Simplesmente puramente econômico. Vou dar um exemplo. Se eu chegar no camelódromo aqui de Goiânia, no meio, com um apito, der uma apitada, a hora que todo mundo olhar para mim, eu tiro do bolso um maço de notas de R$100. Tiro o plásticozinho de pamonha e daí jogo para cima. O que vai acontecer? Todo mundo vai sair se matando para pegar o dinheiro, não vai? Nesse momento você vai falar assim, olha aí Douglas, olha aí, as pessoas estão sim atrás do dinheiro. As pessoas se matam sim, as pessoas são racionais e elas estão sim atrás do dinheiro, certo? Certo. Bom, rigorosamente falando, não existe interesse econômico, mas apenas fatores econômicos condicionam o nosso esforço pela obtenção de outros fins. Quando elas vão atrás do dinheiro, elas não estão importando com a nota de papel em si. Elas estão preocupadas ou interessadas no que elas podem fazer com essa nota de papel. Porque se essa nota de papel não fosse nada, não representasse nada além de uma nota de papel, elas simplesmente não fariam aquilo. Então o interesse não é pelo dinheiro em si, mas pelos interesses subjetivos, morais, afetivos, que tem por trás disso. Entendeu? O que ela pode fazer quando ela pegar dinheiro e voltar para casa, ou sei lá o quê. Para Hayek, interesses econômicos são igual desejo à oportunidade. Se você tem R$200 e você tem R$100, com R$200 você tem mais possibilidades, mais oportunidades do que com R$100. Então, esse seria o interesse econômico, não no dinheiro, mas nas possibilidades, que também é igual ao desejo de poder alcançar objetivos não especificados. Você só quer ter a possibilidade de futuramente tomar uma decisão.
E não necessariamente específico para tomar um sorvete, comprar o carro, não. Você só quer ter uma liberdade maior de fazer uma escolha de compra, etc e tal. Né? Na verdade, imaginar isso no próximo slide. Se lutamos pelo dinheiro, é porque ele nos permite escolher da forma mais ampla como melhor desfrutar os resultados dos nossos esforços. Veja bem, hoje, a sociedade hoje, ela tem avançado bastante, né? A gente está mais rico do que alguns anos atrás, vamos dizer assim, do que a Idade Média, por exemplo. Um pobre hoje nos Estados Unidos, ele está melhor do que um rei na Inglaterra, né? Na época medieval. No entanto, ainda tem gente pobre, não tem? Ainda tem muita restrição orçamentária, não tem? Ainda tem muito defeito de alocação eficiente de recursos, tem muita escassez de recursos, tem escassez de capital, etc., escassez de mão de obra especializada. E isso gera uma menor renda para as pessoas. E aí elas pegam o dinheiro que é pouco e não dá para pagar as contas, não dá para fazer nada, e culpam o dinheiro, como se esse sistema que o dinheiro representa fosse o culpado da pobreza. E para Hayek, isso significa confundir com a causa o meio pelo qual uma força se faz sentir. O dinheiro é só o resultado de uma força. A renda, tem várias coisas que influenciam a renda. O dinheiro não é uma delas. O dinheiro não é uma delas. O dinheiro é só... a falta de dinheiro é só uma força que mostra como a baixa renda está influenciando a sua vida. É mais ou menos assim. Você não precisa ter raiva do dinheiro, porque tem muita gente que tem ódio ao dinheiro como se o dinheiro fosse o culpado, né? Aí, ó, devido às restrições ainda impostas por nossa relativa pobreza, se refletir na limitação da nossa renda pecuniária, muitos passaram a odiar o dinheiro como símbolo dessa restrição. Só ver que slide está aqui. Porém, o dinheiro não é restritivo. Pelo contrário, o dinheiro, ele é o símbolo da liberdade. Para Hayek, é o maior avanço que o homem pode ter na humanidade. Então, o dinheiro oferece ao homem pobre hoje uma gama maior de escolhas extraordinariamente vasta, bem maior do que aquela há poucas gerações oferecidas ao rico. Parece meio óbvio, porque a gente nunca esteve, Felipe, num sistema que a gente não tinha dinheiro. Mas o Hayek, ele dá o exemplo ao contrário para ficar mais fácil de entender. Porque a importância fica mais clara ao contrário. E o que é? Imagina, e se ao invés do dinheiro, as recompensas fossem entregues em formato de escolhas já realizadas? Porque quando ele te dá um dinheiro, quando você tem um dinheiro, ele te fala assim, ó, toma aí, vai lá e escolhe, não é? Não é assim que faz? Você pega, você faz o que você quiser, né? É claro que você tem algumas coisas que você já pré-estabelece antes de você receber o dinheiro. Mas quando você tem um dinheiro, você faz o que você quiser. Se não fosse isso, alguém teria que tomar a decisão por você como realocar o excedente do seu trabalho, ou o que você gerou de riqueza, etc. Quando a gente fala assim, fica claro que se não houvesse o dinheiro, existiria menos liberdade. Porque alguém ia tomar as decisões por mim. Eu não poderia ter ido lá e comprado essa camiseta. Na verdade, nem fui eu, foi presente, né? Mas alguém teria comprado por mim. O meu tênis, o meu sapato, o carro, a casa, alguém escolheria por mim. Eu não teria essa liberdade de pegar o dinheiro e, se eu quisesse, dar para alguém. Mesmo se eu quisesse. Não teria. Então, o dinheiro aí é uma ferramenta de liberdade. Assim, o dispensador, que é o cara que vai escolher por você, que vai dispensar as coisas para a economia, em vez de dar o dinheiro as pessoas escolhem, né? O dispensador das recompensas determinaria não somente o seu valor, o valor dos produtos, mas também a forma específica que elas seriam desfrutadas. Pensa comigo, se eu aqui nessa sala, tem várias pessoas na sala, se eu fosse escolher o que vocês vão consumir, percebe que, vocês sabem que a lei da oferta e demanda, ela que gera o valor das coisas, o preço das coisas, né? Então, eu posso falar que todo mundo aqui consuma mais açaí de um determinado posto de gasolina. Imagina uma economia bem restrita. Quando eu falo que todo mundo aqui vai consumir aquele açaí, o que vai acontecer com o preço do açaí? Ou o valor do açaí? Ele vai aumentar. Então, ele não só vai tomar decisão por você, mas ele vai decidir pela sociedade qual que serão o valor dos objetos consumidos. Percebe?
Então, isso aí prejudica ainda mais, porque não só você vai consumir algo que não quer, como também você vai consumir algo que não está no preço que seria caso você pudesse escolher. Assim, chegamos, né? A economia, muita gente fala que é uma economia marginalista. E vamos explicar, tudo acontece na margem. A margem, né? Para quem é da matemática, é a primeira derivada de uma equação. Para quem não é o seguinte. Aloysio, você é um cara que anda sempre bem arrumado. Você tem uns 10 ternos, não tem? Mais ou menos. Uns 20, mais ou menos. Por exemplo, para mim tem. Uns 10 ternos. Quando você comprou o seu primeiro terno, não sei se você lembra, né? Mas foi muito legal, não foi, porra? Advogado, terno. Quando você comprou o seu segundo terno, foi legal também, né? O terceiro, legal. Mas o 10º já não foi tão legal assim. Então percebe que você repetiu várias vezes a compra de um mesmo bem. No primeiro foi muito legal, muito bom, teve um valor muito bom para você satisfez bastante. No segundo também, no terceiro também, mas no quarto já foi diminuindo, foi perdendo a graça. No quinto, no 10º você chega lá e fala, me dá aquele terno lá e pronto, acabou, você vai embora. Então o 10º terno, ele tem um valor diferente do 9º terno, que tem um valor diferente do 8º terno, tem um valor diferente do 7º. E é por isso que a economia trabalha com tudo marginal, porque a gente se preocupa com o valor das coisas. E se o 8º tem um valor diferente do 9º, então a gente tem que analisar o 9º separadamente do 8º. E para isso a gente utiliza a teoria marginal de Karl Menger, o fundador da escola austríaca. Um dos fundadores, né? Dos pilares. Então o que Hayek vai falar? Ó? Enquanto pudermos dispor sem restrições dos nossos rendimentos e de todos os nossos bens, uma perda econômica só nos privará daquilo que consideramos de menor importância nos desejos que teríamos condições de satisfazer. Uma perda meramente econômica pois, uma perda cujo efeito podemos fazer recair sobre nossas necessidades menos importantes. O Aloysio, ele está com um nenenzinho, né? No final de semana, ele combinou de sair com a esposa para ir para o parque, tomar um sorvete, brincar. E ele só tem R$20, para utilizar durante esse final de semana. Só que o nenenzinho dele ficou doentinho, ficou com febre, e ele precisava comprar um antitérmico. E o antitérmico custava R$10. Só que para ele ir para o parque, ele ia gastar R$20. O que você vai fazer? Você vai para o parque, e aí você não sobrou dia para cuidar do seu filho vai ter que ficar com febre. Vai ser isso? Não. Você vai, através de uma restrição de 20 unidades monetárias, R$20 que você tem, e através de duas possibilidades, de forma individual, você vai criar uma hierarquia de necessidades. O que eu prefiro? Tomar um sorvete no parque ou cuidar do meu filho? E daí você coloca cuidar do seu filho. Então você pega aqueles R$20, tira 10 e compra o remédio para o seu filho. E aí os outros 10 sobrar, você vai no parque. Ou seja, ir para o parque, percebe que é mais marginal do que cuidar do seu filho? Percebe que você está mais disposto a abrir mão de dinheiro para cuidar do seu filho, ou para ir para o parque do que cuidar do seu filho? Então, na hierarquia de necessidades, mais à margem está ir para o parque e mais no centro está cuidar do seu filho. Ou seja, quando existem crises econômicas, impactos econômicos, flutuações econômicas, qualquer tipo de alteração na renda das pessoas, ninguém morre. Ao contrário do que as pessoas fazem a gente pensar, ninguém vai morrer. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a desfazer, a abrir mão de coisas marginais. É claro que uma pessoa que vive só de comer arroz e feijão por dia, essa pessoa muito provavelmente já vai ficar em estado de inanição. Mas nós temos coisas, gastos que podemos abrir mão, coisas mais marginais. Então, perceba você agora a diferença entre bens econômicos e bens que a gente diz não econômicos. Para Hayek não existe diferença. No entanto, a confusão que as pessoas fazem é aceitável. Por quê? Porque como você tem o dinheiro e como você tem a possibilidade de gastar dinheiro da forma como você quiser, você escolhe que os bens econômicos podem ser mais marginais. E aí, para o Aloysio, o sorvete é um bem meramente econômico, enquanto o remédio para o filho dele não é um bem econômico, é algo essencial, é algo moral, é coisa de pai. Então, é muito mais do que um bem econômico, é cuidar do filho. Mas percebe que não tem diferença. Tudo é o dinheiro e tudo é escolha de fator econômico, tudo é possibilidade. Então,
É isso aí que a gente muitas vezes fala de forma errada, bens meramente econômicos e bens mais nobres, mais primordiais, mas dentro de um sistema são todos a mesma coisa. Não sei se eu vou pular aqui, mas falando, o problema disso, se alguém escolhe por você, lá o dispensador, percebe que quando o dispensador pega a renda do Aloysio de R$20 e na segunda-feira que o Aloysio trabalhou, falou o seguinte, ó, que você quer? Quero um sorvete no parque. Então toma um sorvete no parque. Chegou na sexta-feira, o filhinho do Aloysio ficou doente, ficou com febre, você percebe que ele não vai ter como escolher o que vai ser principal e o que vai ser marginal para ele? Então alguém já tomou decisão para ele. Ou seja, se existe de fato um dispensador, um planejador central ou uma economia planificada, as coisas econômicas deixam de ser marginais. E aí você não vai ter mais a possibilidade de escolher o que vai ser secundário e o que não vai ser secundário. E aí que mora o problema da coisa para Hayek. Enquanto dizemos que o valor de uma coisa perdida é muito maior que o seu valor econômico, o que ela não pode sequer ser avaliado em termos econômicos é o que eu falei. A gente tende a confundir, né? Porque bens materiais às vezes se apega, mas é porque você tem a liberdade de colocar esse bem material onde você quiser. Um casal que casou, geralmente a aliança é muito importante, mas se eles foram ficando numa situação muito difícil, a aliança de ouro, meu amigo, é dinheiro. Eles vão pegar e vender mesmo, não tem esse negócio de bem, vira tudo bem econômico. No final, na verdade tudo é a mesma coisa, é igual, são coisas iguais. O exemplo do Pindick e do Ruben Field, eles no livro de microeconomia, eles falam, eu não sei se é do Warren agora, modelos neoclássicos, né? E eles vão tentar estimar uma curva de oferta e demanda para rins humanos. E aí eles chegam à conclusão que se você precificar o rim, vai ter mais oferta de rim e as pessoas vão parar de morrer por conta de falta de rim. Uma coisa muito legal. Se você colocar no mercado, resolve um problema, entendeu? Mas tem as questões morais lá que eles não entram, mas questões econômicas seria a mesma coisa. As mudanças de ordem econômica só afetam a periferia das nossas necessidades. Isso leva à confusão de que nosso interesse de ordem econômica não constituirá valores mais básicos da existência. Então, o sorvete para o Aloysio não é um valor mais básico da existência dele. É simplesmente um bem econômico ou qualquer outro bem que ele colocou mais à margem porque ele é livre para escolher o que vai ser mais prioritário na vida dele ou não. Então, a gente tende a confundir isso aí, né? Importante, essa explicação do Hayek é muito importante. Bom, valores econômicos. Os valores econômicos são menos importantes do que muitas outras coisas, justamente porque em matéria de economia temos liberdade para decidir o que é mais ou menos importante para nós. É o que eu acabei de explicar. Na economia você tem a liberdade de escolher. O controle dos aspectos econômicos significa que nós, como indivíduos, já não poderíamos decidir o que consideramos marginal. Então, se alguém controlar os aspectos econômicos, alguém decidirá por você o que vai ser a sua margem e o que vai ser prioritário na sua hierarquia de necessidades lá. Qual que é o ponto crucial da questão, então, né? Ponto crucial da questão. Quem controla toda atividade econômica também controla os meios que deverão servir a todos os nossos fins. Decide assim quais eles serão satisfeitos e quais não serão. Interessa o Aloysio quer tomar sorvete ou quer antitérmico. O que interessa é o que o planejador planejou para a vida do Aloysio. É isso que interessa. Controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana, distinto dos demais. É o controle dos meios que contribuirão para a realização de todos os nossos fins. Percebe que nas 4 slides atrás, Hayek fala que os bens econômicos são meios para chegar a fins, que pode ser qualquer fim que você quiser deixar em aberto ou um fim já pré-determinado. Né? Um meio para chegar a um fim pré-determinado. Então, quem controla o meio, controla o fim. Quem controla o processo pelo qual você pode escolher, controla a sua decisão. Um planejamento significa que o problema econômico será resolvido pela comunidade e não pelo indivíduo. O que é esse problema econômico? É lá do Mises mesmo. O problema econômico é realocar de forma eficiente fatores escassos em uma economia. Todo mundo quer, mas nem todo mundo pode ter. E como realocar de forma eficiente isso dentro de uma sociedade? Isso é o problema econômico. Então, esse problema econômico, como vai ser alocado, o que vai ser alocado, para onde vai ser alocado e quando vai ser alocado e como, né, acho que eu já falei,
não vai ser você que vai decidir de forma atomizada. Você não vai dar opinião sobre isso. Vai ser a comunidade que vai... A comunidade, né, que vai decidir. Mas quem é a comunidade? Na verdade, a comunidade são algumas pessoas que representam essa comunidade. E elas vão decidir sobre a importância relativa das diferentes necessidades. A importância relativa que seria os preços relativos mesmo. As pressões que o movimento dos produtos de capital vai fazendo na economia. Bom, qual que é a irônica, né? A irônica que eu já falei lá do pessoal, a irônica que realmente socialismo e liberdade é bem irônico. Qual que é a irônica liberdade do planejamento? Apesar de falarem, né? Qual que é? A chamada liberdade econômica prometida pelos adeptos do planejamento quer dizer precisamente, olha o que Hayek fala, que seremos libertos da necessidade de resolver nossos próprios problemas econômicos. E que as duras decisões que isso muitas vezes envolve serão tomadas por outrem. Ou seja, você vai se libertar de tomar suas decisões. A difícil decisão de gastar o seu precioso dinheirinho. É isso aí que você vai ser liberto, dentro de um escopo de planejamento. E qual a abrangência do controle econômico sobre todos os aspectos da vida, né? Qual que é essa abrangência? Hayek ele vai dar um bom exemplo, que é o câmbio. Só que o câmbio, para hoje, a gente fica pensando só no preço do dólar, né? Só que o câmbio, na época que o Hayek escreve isso, né, na época da Segunda Guerra Mundial, né, ainda não tinha o advento da tecnologia, o câmbio era muito mais do que o preço do dólar. Veja bem, hoje eu conheço a Inglaterra, eu conheço aquele relógio, né? Eu também conheço outros países da Europa, por exemplo, a Torre Eiffel, eu conheço as pirâmides do Egito. Como que eu conheço isso? Eu entrei na internet e vi fotos disso. Vi pessoas fazendo vídeos sobre isso, vi filmes sobre isso. Assim eu conheci o mundo. Na internet eu baixo vários livros em diversas línguas se eu quiser. Assim eu conheço o mundo. No entanto, na época de Hayek, quando o Estado ou um planejador controla o câmbio, ele controla a sua liberdade de conhecer o que existe no mundo. Ele vai controlar, vai falar o seguinte, ele vai te isolar dentro do seu país. Isso é o controle do câmbio, no conceito do Hayek aqui. O que para ele é algo muito tirano, muito drástico, você ser privado de conhecer outras sociedades, outros países e tal. Bom, vamos lá. O que é a planificação? O poder sobre todo o consumo que a autoridade determina numa sociedade planificada se origina do controle da produção. Bom, se você determina quem vai produzir o que, você determina o que as pessoas vão fazer. E não só isso, você vai determinar o que elas vão consumir. Então, para Hayek, o controle da produção, na verdade, é o controle de tudo que as pessoas vão fazer. Na liberdade, ignoramos a recusa, exceto o monopólio. Veja bem, quando você, hoje, num sistema de concorrência, se você chegar e você estiver demandando um picolé, e você chegar para uma pessoa assim na rua e falar assim, me dá um picolé, e ela fala assim, não vou dar, o que você vai fazer? Você vai em algum que está ofertando um picolé, não é? Então a gente tem liberdade para ignorar alguém que recusa a se oferecer um produto para a gente, num sistema de concorrência. No entanto, no sistema planejado, se uma pessoa fala não vai ter picolé, acabou. Você não tem a liberdade de tentar buscar outra pessoa que poderia suprir essa demanda sua. Então, no sistema de concorrência a gente pode ignorar a recusa, exceto no monopólio, claro, mas na planificação não existe, né? O poderoso monopolista, tudo decide por nós. Por que isso é pior, né? Por que um planejador seria pior do que um monopolista? No caso, um monopolista de concorrência. Não quero entrar em teoria de economia industrial que não, né? Então vamos só falar sobre o que Hayek falou. Vamos ser até o livro. Seu objetivo não seria a extorsão do lucro financeiro máximo. Um monopolista, o que diferencia ele de uma concorrência é que ele estabelece um preço acima do preço de mercado. Na teoria econômica, na microeconomia. Ele sempre vai estabelecer um preço maior, porque ele é ele que decide, entendeu? Não tem outra pessoa ofertando, não tem ninguém concorrendo com preço com ele. Só que ele tem um limite. Porque se ele começar a cobrar preço demais, alto demais, alguém vai entrar. Foi feito um estudo sobre Rockefeller. Rockefeller ele dominou o mercado de petróleo durante muitos anos. E através do estudo do preço que ele praticava, sempre diminuiu ano a ano.
ele nunca aumentava o preço, embora ele tivesse um Monopólio, interessante. natural, ele dominava tudo, ele nunca aumentou o preço, ele sempre diminuiu. Aí perguntaram por quê, né? Por que ele nunca aumentou? Se ele podia pôr o preço que ele quisesse, ele que detinha o monopólio, é porque a inteligência dele era tão grande que ele sabia que se ele aumentasse demais o preço, ele ia atrair outros concorrentes. Aí ia vir gente com dinheiro lá de fora, enfim, ia concorrer com ele, ou querer disputar o mercado com ele. Quando ele colocava os preços na mais, ninguém batia. Ninguém chegava perto, porque ele dominava tudo. Então, o monopólio, o próprio Rothbard ele faz um estudo sobre isso, ele só consegue ser estabelecido se tiver regulação estatal, planejamento central. Que vai ser por lei, né? É impossível você manter um monopólio. Um mercado por longo prazo. Por longo prazo. Longo prazo. Sem planejamento central. Exatamente. E porque existe barreiras de entrada. Ele não deixava ninguém entrar, óbvio, né? Ele era um cara extremamente agressivo, inclusive com os funcionários dele, né? Mas, de fato, foi feita essa pesquisa sobre os preços e ano a ano nunca aumentou. O fez foi diminuir. Exato. Então, show de bola. Nem a escala deles já estava aumentando. Exato. Aí ele mantinha uma queda no custo médio de produção e, ao mesmo tempo, crescia a demanda, porque a indústria buscava cada vez mais petróleo naquele momento, e para ele foi uma conjunção de variáveis, né, que possibilitou que ele se tornasse um monopolista que se protegia. Mas é interessante essa questão do preço, né? Porque na teoria sempre vai aumentar. As pessoas acham que se você tiver um monopólio... Sempre existe um ônus social, né? O peso morto e tal. Então, e aí, supondo que de fato o monopolista, porque isso é outra vertente, já quebrando, né, os paradigmas da microeconomia, mas supondo então que de fato o monopolista ele vai aumentar o preço, né? No caso do planejador, o objetivo dele não seria o lucro financeiro, não seria ir lá aumentar o preço, etc., ou aumentar a receita dele e tal. No entanto, ele decidiria o que cabe a cada um e em que termos. Veja bem, ele é o monopolista, ele que decide tudo. Então, no caso do Rockefeller, o Rockefeller muito bem poderia decidir, era petróleo, não era, Milton? Petróleo. Ele poderia decidir qual é a quantidade de petróleo que ele iria colocar no país. Em qual estado ele colocaria. Veja bem, se ele quer o lucro, o que ele ia fazer? Ele ia colocar o maior preço, né? E uma quantidade no país todo para ele poder vender muito e lucrar mais. Ele ia mexer só no preço. No entanto, por que ele mexe no preço? Porque ele está atrás do lucro. No entanto, o planejador não está nem aí para o lucro. E é esse que é o problema. Esse é o problema para Hayek. Por quê? Porque se ele não está nem aí para o lucro, ele não vai querer ofertar para o máximo de gente possível para ganhar o máximo possível de dinheiro e tal. Ele pode selecionar em quais localidades geográficas ele vai ofertar o produto e qual não. Ele vai decidir quem vai consumir e quem não. Ele decide também a quantidade e que termos que ele pode consumir. Então veja bem, ele pode fazer, ele pode decidir quais as mercadorias e serviços a serem oferecidos, quais as quantidades, definir sua distribuição em diferentes regiões e grupos, poderia assim discriminar entre pessoas como bem entendesse. No mercado, muitas pessoas acham ruim, né, criticam que pode ter discriminação de pessoas. No entanto, quando você tem um planejamento, isso fica muito mais provável, muito mais possível e para Hayek irremediável. Né? Um momento vai chegar. Né? Ainda na planificação, né? Já em vias de finalizar aí. Ao analisar o motivo pelo qual o planejamento costuma ser definido, aí pode-se duvidar, por que ele afirma isso? Né? Se você tem um motivo para fazer o planejamento central, a pergunta que ele faz, esse poder seria utilizado para a realização dos objetivos aprovados pela autoridade? Se ele fez o planejamento, foi para poder alcançar os objetivos do planejamento? Foi, né? Foi. Agora ele pergunta, ele poderia criar restrições para impedir consecução dos que ela condena? Por exemplo, quem for de encontro ao planejamento do planejador, quem for de encontro, contra, né? No monopólio, quem vai de encontro está competindo. No planejamento, quem vai de encontro, você concorda comigo? Se ele criou um ambiente para que aquilo acontecesse, ele também automaticamente cria um ambiente para que nada que atrapalhe aquilo aconteça. Então ele tira várias possibilidades, né? No caso aqui. Quem controla os preços e as quantidades, controla tudo.
Quem controla os fatores econômicos, os preços e as quantidades, vão controlar basicamente tudo. Não apenas o consumo, não apenas o que você vai consumir, mas a produção, quem vai produzir e como vai produzir. E olha que interessante o passeio que o Hayek faz, olha que interessante o passeio que ele faz, a questão da engenharia social. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Quase todos nós passamos grande parte da vida no trabalho. Quem discorda? Eu fico o dia inteiro na faculdade. Chego 8 e saio 10 horas da noite da faculdade. Fico o dia inteiro na faculdade. Quase todos nós passamos grande parte da vida no trabalho. E é ele que costuma determinar também o lugar em que moramos e as pessoas com quem convivemos. Eu comprei um carro para ir trabalhar. As pessoas que estão lá são as pessoas que ficam no meu trabalho, os alunos, os outros professores e tal. São as pessoas que eu vejo todos os dias, mais do que às vezes meu pai, a minha mãe e até meu irmão. Certa liberdade na escolha da profissão talvez tenha mais importância para a nossa felicidade do que a liberdade de gastar os próprios sentimentos durante as horas de lazer. Veja bem, é importante você ter o seu dinheiro para gastar da forma como você quer? Isso é importante. Mas para Hayek, você ter a liberdade de escolher em qual profissão você quer inserir é muito mais importante. É muito mais importante, porque todos os dias você vai acordar, você vai para aquele lugar, você vai conviver com aquelas pessoas. Só que se tem alguém que faz um planejamento para você, lê esse ProUni, tô brincando, se tem alguém que faz um planejamento para você, você não vai ter decisão. Tem um monte de gente hoje na faculdade que não queria estar na faculdade. Na última vez que eu falei sobre esse assunto, para o pessoal da agronomia lá, eu inclusive falei o seguinte, tem vários cursos que estão sendo criados hoje, em Viçosa, por exemplo, tem um curso de agronegócio. Esse curso existia antes? Não. Aliás, o MEC criou esse curso, institucionalizou esse curso, né? Mas eu pergunto, esse curso pelo MEC foi criado ou descoberto? O engenheiro civil, essa profissão, o advogado, essa profissão, ela foi criada ou ela foi descoberta e regulamentada? Percebe que quando existem diversas profissões hoje no mercado, que a gente nem sabe como é que chama o cara, sei lá, conserta o cano e corta, sei lá, faz um monte de coisa que a gente não sabe, entendeu? Um monte de habilidades que ele não sabe. E aí, o MEC hoje, que tem o monopólio da educação, inclusive é o livro Educar é Libertar, da Ana Maria do Mioto, deve estar falando um pouco sobre isso, que tem um monopólio, ele decide quais são as profissões. O que você tem que aprender para ser um engenheiro civil ou para ser qualquer coisa que ele nomear, entende? Então, ele vai decidir o que você vai trabalhar. E lá na frente, ele abre um concurso público para você trabalhar em tal lugar. Isso é muito louco, porque ele vai decidir o que você vai ser e onde você vai trabalhar. Então, o planejador, ele caminha contigo a vida toda. Ele vai sempre tomando as decisões por você. Quanto você vai ganhar? A inflação é amanhã, né? Então, e quanto você vai deixar de ganhar também? Inflação, amanhã de debate sobre inflação. O mundo atual, que a inflação é sacanagem, né? Não está se afirmando que a situação hoje seja a melhor possível no mundo atual, ou que assim tenha sido em épocas liberais, lá da Revolução Industrial, né, do passado, ou que não haja muito a ser feito para melhorar as oportunidades da escolha individual. A gente não está falando que hoje a gente vive no melhor dos mundos e precisamos evitar os planejadores, porque senão a gente vai voltar a tempos antes do laissez-faire ou qualquer coisa do tipo, e nem que na época do laissez-faire, vamos dizer assim, era melhor do que hoje. Mas o que Hayek está falando é que existe sim uma interpretação, uma consequência de pessoas planejando coisas na economia e num país, etc. e tal. Ele escreve o livro no contexto da Segunda Guerra, né? Na Inglaterra. Tinha a galera lá meio da esquerda. Vamos lá. Aí o que ele diz? Olha, interessante que a gente fala a diferença entre os anarcocapitalistas, né? E, no caso aqui, Hayek. O Estado muito pode fazer para auxiliar a difusão de conhecimentos e informação e permitir maior mobilidade. Mas a questão é que o tipo de ação estatal que de fato contribuiria para aumentar as oportunidades é quase o oposto do planejamento. Hoje em dia é defendido e praticado. Então ele vai falar o seguinte, o Estado muito pode fazer, ele pode aumentar o grau de informação, ele não fala isso, né? Eu estou supondo, mas ele pode fazer muita coisa, nesse capítulo ele não fala. No entanto, é o contrário do planejamento. O contrário do planejamento. Vamos planejar algo para poder melhorar o problema do planejamento anterior. E um planejamento sempre leva a outro planejamento, que sempre leva a outro planejamento. E é isso aí que Hayek fala que não deveria ser feito pelo Estado, né? Bom, agora finalizando, quase finalizando, eu acho, né? Vamos lá.
por que ele fala, né, que as pessoas querem tanto que se escolher é tão bom, se ter liberdade é tão bom, se isso é tão bom, por que tem gente, né, que defende a retirar as liberdades das pessoas, né? Ele vai dizer que essas pessoas, elas não estão dispostas a resolver o problema econômico. Elas não querem descobrir a cada dia a melhor forma de alocar os recursos. E também existe uma teoria por trás que é oposta à do Hayek. Mas Hayek vai falar o seguinte, assim, ó, a vida e a saúde, a virtude e a beleza, a honra e a paz de espírito, muitas vezes só podem ser preservadas à custa de consideráveis sacrifícios materiais, e alguém tem que fazer essa escolha. A gente vê hoje muita gente bem sucedida, né, bem arrumada, com vários bens, mas a gente nunca sabe diversos sacrifícios que essa pessoa fez para chegar nessa posição. A gente nunca sabe a diversas coisas que ela teve que abrir mão para tomar determinadas escolhas, que são os trade-offs. Você é o perde-ganha, você sempre para ganhar alguma coisa tem que perder outra. E aí ele fala que essa vida, essa encruzilhada, que todo dia é uma decisão, todo dia é uma renúncia, isso aí que as pessoas não querem. Elas não querem... Pode falar. O trade-off é tipo o caminho que a pessoa escolhe. Né? Ela chegou, a gente só olha o ponto final. O erro foi meu de falar e não explicar. Isso aqui é um jargão que os economistas utilizam, mas o trade-off seria a escolha mesmo. Quando você vai lanchar, você tem um trade-off. Para você comer um salgado, você tem que abrir mão de um skinny. Porque você... para você estar aqui hoje, você não está assistindo outra coisa. Então, para você estar aqui, você tem que abrir mão de outras coisas. Para você vestir essa calça, você não vestiu a outra calça. Aí fica mais claro, né? Você vestiu uma calça por cima da outra também, né? Mas esse é o trade-off. Para você, numa economia, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Para você estudar, para você se dedicar, para você conseguir algo, você tem que abrir mão de sair, de passear, às vezes, para você gastar dinheiro com umas coisas, tem que abrir mão de gastar dinheiro com outras, e assim por diante. Para você ter um filho, você tem que abrir mão, né, Luiz? De muita coisa. Vamos lá, na realidade, então, ele vai falar o que irrita os adeptos do planejamento é a existência de um problema econômico. Esse problema econômico, que você tem que o tempo todo estar tomando decisões eficientes de como melhorar alocar os recursos escassos. Entendeu? Você tem só 10 reais, o que você vai fazer com isso? Você tem um salário de R$1.000 por mês, o que você vai fazer com isso? E essa decisão para ele que fala, ó, isso aí os caras não gostam de fazer isso, por isso eles querem que alguém decida isso por eles. Para Hayek é isso. Aí, o que vai acontecer? Vai ter gente, eu já ouvi, qual que é o seu nome? Renan, você está no ensino médio, faculdade? Faculdade já? Fazer que curso? Direito. No ensino médio, você deve ter ouvido muito isso. Eu ouvi demais. Até hoje eu ouço. É o seguinte, não existe no mundo problema de falta de alimento e nem de produto. O que existe é que existe problema de distribuição, né? Muita gente fala isso, não existe problema de falta de alimento no mundo. As pessoas morrem de fome porque as pessoas são más, porque as pessoas não querem dividir, porque o sistema não deixa, tal. Isso é conversa. Hayek fala o seguinte, ó, esse cara aqui, que agora esqueci o nome, devia ter colocado, ele escreveu esse artigo aqui, ó, Conditions of Economic Progress, condições para do desenvolvimento, do progresso econômico, né? Ele é um cara muito, muito bom na estatística econômica, que faz modelos muito bons. E ele chegou à conclusão de que isso é verdade, isso não é verdade. A gente tem subutilização de capital produtivo em países muito desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, países ocidentais em geral, não todos os ocidentais, Estados Unidos, Europa, em alguns. Nesses países desenvolvidos, a gente tem subutilização de capital produtivo. No entanto, na maioria esmagadora dos países, a gente tem, na verdade, um nível, uma base de produção muito fraca. Eles não dariam conta de produzir mesmo para outros países. Então, mesmo os países desenvolvidos exportando, não teria como você alimentar todo mundo. Fora os problemas da logística, do transporte, que são problemas aí que as pessoas literalmente ignoram. É muito simples você pegar um morango no sul do Nordeste e levar para o sul do país. Acha que é só isso, botar na mochila, 3 meses de viagem, chegar lá um moranguinho limpinho, né? Tem dificuldade de transporte, de alimento principalmente. Então, para Hayek, existe de fato um problema econômico na sociedade, os recursos são mesmo escassos e a gente precisa de um sistema quanto mais eficiente para resolver esses problemas, melhor. Bom, a evolução sem volta.
A divisão social do trabalho, a revolução industrial e os avanços do livre mercado nos tornou inteiramente dependentes uns dos outros, motivo pelo qual podemos suportar a população atual. Hoje na economia, você depende muito das outras pessoas. Eu não sei, eu nem conheço as pessoas que colaboram comigo todos os dias, produzindo o giz que eu utilizo, o pincel, a roupa, a comida que eu como, as coisas que eu uso. Se existe um planejamento central, isso cria um bloqueio, ou seja, as pessoas elas não podem mais se comunicar economicamente, vamos dizer assim. Ele fala que se você fizer isso hoje, vai ser muito pior do que era antes do advento da divisão social do trabalho. Ele fala o seguinte: se a gente, no pior dos casos, a gente volta para a era feudal. Não. Aí fala assim, vai ser um caos completo. Porque na era feudal, cada um fazia tudo. O cara mesmo, não era dependente de várias outras pessoas. Ele era isolado. Então, você planejava, você dominava só aquela pessoa. Hoje, se você domina um estado, ou um segmento, uma indústria, você vai estar influenciando diversas outras indústrias, diversas outras pessoas nessas regiões, em regiões, né, fora do país. Bom, pessoal, espero ter contribuído com vocês. Não sei se eu alonguei demais, demorei demais, falei demais, mas eu acho que a ideia era essa. Muito obrigado pela paciência.